Imagine um homem sentado numa cela fria, as correntes pesando nos pulsos, escrevendo linhas que décadas depois seriam lidas por comunidades inteiras como se tivessem recebido ar renovador. Esse homem é Paulo. A carta que ele prepara naquele silêncio de prisão não é apenas um bilhete de conforto. É uma jornada espiritual, um mapa de identidade, uma convocação para a igreja viver a plenitude de Cristo. E é sobre essa jornada, a incrível jornada espiritual, na carta aos Efésios que você não conhecia, que vamos mergulhar agora. Quando Paulo compõe suas palavras em Roma, veja Efésios 3:1, 4:1 e a expressão escravo de Cristo Jesus em várias passagens. Ele escreve não apenas para resolver problemas locais. Ele escreve para revelar algo que toca a raiz da comunidade cristã. Quem são os crentes no mundo? Qual é sua posição diante de Deus? E de que modo essa nova identidade transforma relações, estruturas sociais e até a forma como se enfrenta a batalha espiritual? A carta aos Efésios chega a partir de uma prisão e, ironicamente, dela emana uma liberdade teológica e prática que continua a desafiar e libertar. Antes de entrar nos versos e nas palavras, precisamos entender o chão onde essa carta aterrissou. Imagine Éfeso, no século I. Um grande porto da Ásia Menor. Um corredor de mercadorias, ideias e deuses. Uma cidade que respirava comércio, reputação e religião. No coração dessa paisagem, ergue-se o templo de Ártemis, que os romanos chamavam de Diana. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um santuário que atraía peregrinos e comércio de artesãos que viviam do culto, da produção de imagens e de todo um aparato religioso que sustentava a economia local. Ver Efésios em seu contexto sem saber desse panorama é como ler uma carta sobre agricultura sem entender o solo onde as sementes caem. Éfeso era, portanto, tanto palco de ideias quanto de interesses econômicos. O paganismo ali era multifacetado. Sacrifícios, adivinhação, práticas místicas e feitiçaria compunham a vida religiosa cotidiana. Ao mesmo tempo, a cidade era cosmopolita, com tensões étnicas e religiosas. Judeus, gentios, comerciantes, governantes locais. E uma população acostumada a negociar não apenas mercadorias, mas identidades. É nesse tecido que o Evangelho encontra solo fértil e, ao mesmo tempo, explosivo, porque boa parte do poder social em Éfeso vinha exatamente da manutenção das antigas estruturas de culto. Paulo chega a esse cenário em meio às suas viagens missionárias. Sua presença em Éfeso está registrada em Atos 18:20, com episódios que revelam uma mescla de estratégia missionária, discipulado intencional e conflito espiritual. Ele não apareceu e desapareceu. Sua obra ali foi lenta, profunda e gerou consequências tanto espirituais quanto sociais. Foi ali, por exemplo, que Priscila e Áquila desempenharam papel decisivo no ensino e na formação de líderes, e onde Apolo, inicialmente fervoroso mas incompleto, foi aprimorado no entendimento do caminho de Deus. Atos 18, 24, 28. A escola do tal Tirano, escola de Tirano, onde Paulo ensinava diariamente por 2 anos, Atos 19, 9 e 10, foi um centro de formação que influenciou a cidade inteira. Pense na cena. Pequenos grupos reunidos em casas, conversas que se alargam para debates públicos, pessoas que abandonam antigos hábitos religiosos e, com isso, deixam para trás fontes inteiras de renda. Em Atos 19, 18, 19, lemos sobre muitos que confessavam e queimavam seus livros de feitiçaria, avaliados como grande valor. Não era apenas um gesto simbólico, era um choque econômico e espiritual. A renúncia pública de práticas que antes definiram identidade e subsistência deixava comunidades inteiras em redemoinhos de reestruturação. E então, nos relatos de Atos, algo extraordinário começa a acontecer. Sinais e maravilhas acompanham esse avanço.
Paulo e os discípulos experimentam curas que chamam a atenção e objetos pessoais ligados a Paulo, lenços e aventais, tornam-se meios pelos quais Deus manifesta poder curador. Atos 19, 11, 12. Esses relatos exigem cuidado exegético, não para transformá-los em uma fórmula mágica, mas para compreender como Deus, em sua graça, escolheu confirmar a pregação com sinais. O ponto central é sempre o Espírito agindo, não o objeto em si. A teologia paulina é clara. O poder não reside no tecido, reside no Senhor que opera por meio da fé. Logo surge um incidente que revela o caráter conflituoso dessa presença. Os chamados 7 filhos de Seva. Atos 19, 13 e 16. Eles se apresentam tentando invocar o nome do Senhor Jesus para expulsar espíritos malignos, baseando-se na autoridade que ouviam associada ao nome de Jesus. A oposição crua aparece quando o demônio lhes responde, e o relato termina com os jovens feridos e humilhados. Esse episódio é uma advertência. Ter conhecimento teórico ou imitar práticas espirituais sem submissão real ao Cristo e ao Espírito não é suficiente. A autoridade espiritual autêntica se manifesta na vida transformada e na submissão ao Senhor, não na mera pronúncia de palavras. A narrativa aponta para uma diferença essencial entre poder legítimo, que opera em dependência do Espírito, e esforços humanos que querem reproduzir frutos sem o contato genuíno com Deus. A história avança e a comunidade cristã de Éfeso cresce não sem dor. A multiplicidade de conversões causa impacto social. Artesãos que esculpiam imagens perdem clientes. Vendedores de amuletos e rituais veem suas rendas encolherem. Demétrio, artesão de imagens de Ártemis, emerge como figura que articula a resistência. Mas antes que o palco da crise se abra por completo, precisamos contemplar a profundidade das transformações que estavam sendo promovidas internamente na igreja, porque a carta que Paulo escreveria depois, na prisão, é resposta teológica e pastoral a tudo isso. Uma das descobertas que muitas vezes passa despercebida ao leitor superficial de Efésios é o modo como Paulo constrói a identidade cristã com recursos teológicos que soam tanto vertiginosos quanto consoladores. Taque, por exemplo, o tema da eleição e predestinação. Efésios 1, 3, 14. O texto fala de termos sido escolhidos antes da fundação do mundo, selados com o Espírito Santo. Aqui, um estudo breve das palavras originais ajuda a esclarecer sem criar dogmatismos. O verbo grego traduzido por escolher vem do campo léxico de eleição, sublinhando a iniciativa soberana de Deus. Predestinar aponta para um propósito traçado por Deus para que os crentes sejam conformes à imagem de seu Filho. Isso aponta para a soberania divina, sim, mas dentro de uma narrativa que continua a exigir resposta humana. A chamada é recebida, acolhida e vivida no tempo. A tensão entre soberania divina e responsabilidade humana não é anulada, é mantida em diálogo. Expressões como selados com o Espírito, Efésios 1:13, usam imagens legais e religiosas do mundo antigo para indicar segurança e autenticidade da pertença a Deus, mas sem sugerir fatalismo apático. A pessoa selada por Deus é chamada a viver plenamente essa identidade. Outra palavra que merece atenção é mysterion, mistério. Efésios 3:3-6. No pensamento judaico, mistério não significava algo obscuro e inacessível. Muitas vezes refere-se a um plano divino que agora é revelado. A inclusão dos gentios na família de Deus, formando um único corpo com os judeus. Para uma igreja formada em meio a divisões étnicas e religiosas, isso é revolucionário. Paulo não está falando de um evento abstrato. Está descrevendo uma nova realidade social e espiritual. Já não há judeu nem grego. Kéfio e Efésios 2:11-22.
Essa afirmação não elimina as diferenças culturais, mas subordina-as a uma nova identidade que ultrapassa fronteiras e cria uma comunidade com finalidade redentora e missionária. Ao dizer que a igreja é mistério desvelado, Paulo também dá sentido ao sofrimento e à oposição enfrentados pelos crentes. A comunidade não está apenas reagindo a pressões externas. Ela representa uma sabedoria divina, que, segundo Efésios 3, 10 e 11, é manifestada por meio da igreja às autoridades celestiais. Em outras palavras, o conflito em Éfeso não é apenas sociológico, é teológico e cósmico. É sobre qual rei, qual nome e qual reino tem primazia. Voltando para o terreno da narrativa, a rotina missionária de Paulo em Éfeso inclui ensino profundo, discipulado pessoal e pastoreio comunitário. Priscila e Áquila não eram meros colaboradores de luxo, foram formadores de líderes. A história de Apolo, Atos 18, 24, 28, mostra como mentores e companheiros de ministério moldavam pregadores para uma mensagem mais completa. A escola de Tirano, por sua vez, revela uma estratégia de ensino prolongado. Não apenas pregações pontuais, mas um processo formativo que acontecia diariamente, incutindo normas éticas, práticas litúrgicas e uma visão cristológica que depois será resumida na carta. É por isso que a epístola não chega como resposta improvisada. Ela é fruto de anos de convivência, debates, dores e vitórias. Enquanto o evangelho se espalha, surgem sinais palpáveis. As curas públicas, Atos 19, 11, e o fato de objetos associados a Paulo serem instrumentos do toque divino atraem atenção e, simultaneamente, incompreensão. É nesse ponto que vale uma palavra pastoral. Relatos de curas e libertações devem levar a comunidade à adoração e não a fetichismo. A atitude saudável ante o milagre é a adoração orientada para o autor do milagre, não a objetificação de meios. Paulo, em nenhum instante, apresenta lenços como chave mágica. Os relatos servem para atestar que a proclamação do Evangelho vinha acompanhada de eficácia espiritual, confirmando a palavra que estava sendo pregada. Surge então o efeito prático e doloroso, confissões públicas. Atos 19, 18, 19, descreve pessoas que confessavam seus atos e queimavam livros de feitiçaria avaliados em grande soma. Imagine a cena. Fogueiras diante de casas, pergaminhos e amuletos lançados às chamas. Famílias assistindo à destruição de objetos que até então representaram poder e esperança. Esse gesto é profundamente simbólico. Revela arrependimento, ruptura e reconstrução de identidade. Mas também acarreta consequências sociais, perda de renda, tensão comunitária e necessidade de reconfiguração das redes de convivência. É nesse ponto que a dimensão econômica da oposição se torna palpável. Não se trata apenas de intolerância religiosa, trata-se de interesses que perdem mercado. Demétrio, o ourives de imagens de Ártemis, não é retratado nos Atos como um mero fanático religioso. Ele é um ator econômico que percebe a ameaça ao seu ofício. Sua reação culmina em uma revolta no teatro da cidade, uma cena em que religiosidade, honra cívica e economia se entrelaçam em explosão. Ainda que não detalhemos aqui esse clímax, vale notar como a conversão pública e a prática cristã desafiam estruturas profundas da vida urbana do primeiro século, e por isso atraem tanto converter-se como confrontação. Perceba o que essa sequência prepara para a carta. Os cristãos em Éfeso enfrentavam uma encruzilhada. Internamente, precisavam amadurecer na fé e viver uma ética nova. Palavras verdadeiras, ajudas mútuas, renúncia à velha natureza. Externamente, enfrentavam oposição que não era somente teológica, mas também econômica e política. A carta de Paulo toma essa situação e responde de forma integral. Oferece fundamentos teológicos, eleição, redenção, selo do Espírito,
e também instruções práticas sobre como a identidade em Cristo deve se traduzir em condutas concretas no lar, na cidade e na batalha espiritual. Mini pergunta: você já considerou como sua fé altera as estruturas ao seu redor? Família, trabalho, amizades, de modo que nem todos aplaudem essa transformação? Essa interrogação é o ponto de partida não só para uma reflexão pessoal, mas para a compreensão do que a Igreja Antiga experimentou. Voltando à narrativa, há um episódio que revela tanto a fragilidade humana quanto a eficácia da graça. Aqueles que haviam praticado feitiçaria e, após serem confrontados com a verdade do Evangelho, buscaram arrependimento genuíno, estavam prontos a assumir o custo dessa ruptura. Essa disposição aguda de mudança impressionou a cidade e convidou ao discernimento. Substituíram-se antigas práticas por uma nova ética, e a carta de Paulo viria a consolidar e aprofundar essa nova orientação de vida. Ao concluir esse trecho histórico de acontecimentos, sinais, confissões públicas e tensões sociais, a cena é de expectativa. O trabalho missionário de Paulo em Éfeso deixa marcas visíveis. Comunidades são formadas, líderes são levantados, inimigos começam a emergir. A carta escrita mais tarde, no contexto da prisão, responde a esse caldeirão. Traz à tona o conjunto de verdades que explicam e sustentam a comunidade diante dos perigos. Ela é, ao mesmo tempo, uma teologia elevada e um manual prático para uma igreja que vive em conflito. Antes de prosseguir, é necessário cuidar de um ponto delicado que a leitura moderna costuma remarcar. Quando Paulo fala da autoridade, do casamento e das relações senhor-servo, Efésios 5:6, ele não está alinhando-se automaticamente com estruturas de opressão. Pelo contrário, seu horizonte é a imagem de Cristo como amor sacrificial, que dá sentido à hierarquia. O marido é chamado a amar como Cristo amou a igreja. Isso não legitima abuso. Exige responsabilidade e entrega. Do mesmo modo, ao direcionar senhores e servos, Paulo subverte as relações de poder, reorientando-as à dignidade e à redenção comum. A exegese responsável aqui é vital. Não se trata de silenciar desigualdades, mas de dar-lhes um novo conteúdo cristão que transforma relações. Outro ponto que requer equilíbrio é a discussão sobre predestinação. Efésios fala de eleição e predestinação em termos que ressaltam a iniciativa divina. Mas isso não elimina a chamada ética. Ser eleito é também ser convocado a viver como tal. Em termos práticos, a segurança oferecida por Paulo não promove apatia. Ela sustenta o compromisso ético e missionário. Colocar essas ideias lado a lado ajuda a evitar leituras extremas que privatizam a salvação ou que a tornam um bilhete confirmado para a passividade. À medida que nos aproximamos do ponto onde a história desemboca na carta propriamente dita, o retrato ganha contornos mais pessoais. Paulo escreve de uma prisão, e isso imprime à epístola um tom que mistura autoridade e afeto. Ele não permite que a perseguição rente ao desencanto. Antes, usa-a como oportunidade para aprofundar doutrina e orientar prática. É um gesto pastoral que nos desafia hoje. A palavra enviada por alguém limitado fisicamente revela uma liberdade espiritual que não depende de condições externas. Se você que me escuta sente a tensão entre fé e mundo, entre as exigências do Evangelho e os projetos humanos, saiba que a carta aos Efésios trata exatamente dessa tensão. Mostra que identidade cristã reconfigura tudo: oração, trabalho, casamento, comunidade e até a forma como enfrentamos forças que parecem maiores do que nós. Paulo não promete um mundo sem conflitos, mas aponta para uma estratégia de vida que, mesmo em correntes, deixa florescer a liberdade de Cristo. Se esta mensagem está tocando você, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos episódios desta série, onde iremos desdobrar,
versículo a versículo, a teologia e a prática dessa carta que transformou e continua a transformar. Permaneça comigo. Há descobertas que ainda vão surpreender você. Depois dessa pausa de convite, retomemos a paisagem de Éfeso com um olhar mais interno. Como era no dia a dia viver como cristão naquela cidade? Para responder, precisamos aproximar o olhar das práticas comuns da igreja primitiva. A convivência nas casas era o núcleo da vida cristã. Reuniões domésticas incluíam ensino, partilha de recursos, refeições em comum e discipulado. A formação de caráter era feita em pequenos círculos. Tal cenário explica por que Paulo, ao escrever, investe tanto em instruções morais aplicadas. Porque a vida cristã se exercia concretamente em pequenos espaços sociais, onde cada palavra tinha consequência. Observemos como Paulo articula a formação da comunidade. Ele inicia com fundamentos teológicos, quem somos, segue para implicações comunitárias, como viver juntos, e conclui com instruções concretas para relacionamentos específicos, marido e mulher, pais e filhos, senhor e escravo. Essa sequência revela uma pedagogia pastoral. Primeiro, dar esperança e identidade. Em seguida, orientar prática. Por fim, oferecer ferramentas espirituais para enfrentar a oposição. É um modelo que serve a qualquer igreja que queira coerência entre crença e prática. Nos relatos de Atos, há ainda cenas que tocam a sensibilidade humana. Curas que levam a lágrimas de gratidão. Líderes que ensinam com coragem, mulheres e homens que renunciam a lucros para abraçar um modo de vida diferente. Priscila e Áquila, por exemplo, são retratados como formadores diligentes. A atitude deles é pastoralmente exemplar. Corrigem, instruem e acompanham líderes como Apolo, ajudando-o a apresentar o Evangelho com maior fidelidade. Essa cooperação demonstra a necessidade de humildade intelectual e afeição mútua no processo de crescimento da igreja. À medida que as conversões se tornam públicas, cresce também a necessidade de maturidade. Paulo, em sua carta, insiste na edificação do corpo, Efésios 4, no exercício dos dons ministrados por Cristo, para que a igreja alcance a estatura de Cristo. Os dons não existem para autopromoção, mas para equacionar unidade e maturidade. Aqui surge outra pergunta prática. Você reconhece e usa os dons na comunidade onde está inserido? Ou deixa que a busca por prestígio impeça a edificação mútua? E enquanto a igreja amadurece internamente, a cidade começa a palpitar exteriormente. Pequenos embates vão crescendo, rumores se espalham. Artesãos veem suas fontes secar, líderes locais sentem-se agonizados pela perda de controle cultural. A tensão que parecia teórica transforma-se em praça pública. É nessa atmosfera que os sinais e os choques econômicos se combinam para provocar uma crise. E a carta de Paulo, escrita na prisão, vai endereçar exatamente como a igreja deve se comportar numa situação dessas. Com firmeza doutrinária, humildade ética e armamento espiritual. Neste ponto da narrativa, algo precisa ser dito sobre a natureza do poder que se manifesta naquela comunidade. O poder de Deus, conforme os relatos, não é espetacularização gratuita, é confirmação da palavra e pastoralmente orientada. Os milagres servem para abrir portas para a pregação e para fortalecer a fé da comunidade. Mas eles também provocam responsabilidade. Os líderes são chamados a ensinar uma teologia que previne o uso indevido desses sinais, que protege a igreja de fetichismos e que, ao mesmo tempo, não diminui a esperança em Deus operante. Aqui surge mais uma pergunta reflexiva. Quando você presencia algo que considera extraordinário, qual é sua primeira reação? Adoração, curiosidade crítica ou desejo de reproduzir o fenômeno para provar poder? A resposta revela muito do seu entendimento teológico e pastoral. Paulo e seus companheiros nos legam uma postura, reverência, ensino
e cuidado comunitário. À noite, na cidade, os fogos ainda crepitam nas casas onde foram queimados pergaminhos de feitiçaria. O ar cheira a ardores antigos e a promessas novas. Aqueles fogos simbolizam um corte definitivo, mas também deixam cinzas que precisam ser varridas. Não é apenas um ato simbólico, é o começo de uma reconstrução espiritual e social. E é exatamente nesse limiar entre a queima e a reconstrução que a carta aos Efésios nos encontra, oferecendo os fundamentos teológicos para que a comunidade não apenas sobreviva, mas floresça em testemunho. A narrativa que vamos continuar a seguir não termina nas chamas. Ela se estende para as prisões, para as cartas e para os corações transformados. Há ainda a revolta no teatro, há o clamor econômico, há a necessidade de líderes firmes. Mas, antes de entrar nesse turbilhão público, precisamos explorar com calma as raízes teológicas que Paulo planta na carta. Eleição, redenção, mistério e o selo do Espírito. Esses temas não são abstrações. São alicerces para a vida concreta que a igreja é chamada a viver em Éfeso e além. É neles que os crentes encontrarão forças para enfrentar perseguições, para sustentar relacionamentos reformados e para vestir a armadura de Deus diante de inimigos visíveis e invisíveis. Quando falamos de eleição, em Efésios 1, não estamos diante de uma abstração que voa acima da vida concreta. Estamos diante de um convite a reconhecer a origem e o propósito da nossa identidade. Paulo começa declarando bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Efésios 1:3, e ao falar de eleição, eclectos, está retomando um vocabulário que, no mundo judaico, olhava para a fidelidade de Deus à sua promessa. Estudar a palavra grega ajuda. Eclectos enfatiza a iniciativa divina, Deus escolhe, mas o fluxo do texto imediatamente move-se para um objetivo: sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1:4. A consequência é prática. Ser eleito significa ser chamado a uma vida que reflita essa eleição. Essa tensão entre soberania divina e responsabilidade humana aparece em imagens legais e sacramentais. Predestinar, priorizas, aponta para um propósito divino e selados com o Espírito. Efésios 1:13 e 14. Usa um vocabulário que remete a quem, na antiguidade, recebia um selo como garantia de propriedade ou autenticação. Para os efésios, muitas vezes acostumados a contratos, selos e patronagens, a metáfora soava familiar. O selo do Espírito não é um certificado de passividade, mas a garantia que nos mantém firmes na vocação a que fomos chamados. A vida que decorre dessa certeza é responsabilidade, não comodismo. Você, hoje, como vive a certeza de pertencer a Deus? Essa certeza produz coragem para dizer não ao que desfigurou sua vida até aqui. No capítulo 2, o choque pastoral se torna social. Aquele que estava morto em delitos é vivificado. A ponte que separava judeus e gentios é derrubada. A palavra mistério, mysterion, reaparece, agora com culminância social. Deus fez de dois povos um só corpo. Efésios 2:14-16. O significado comunitário desse mistério é revolucionário. Pense, em Éfeso, cidade cosmopolita onde identidades eram defensivas e identidades religiosas sustentavam economias, o anúncio de que já não há judeu nem grego, paráfrase de Efésios 2, altera as bases das relações. Não se trata de apagar diferenças culturais. As culturas continuam, mas de criar uma nova matriz onde a pertença a Cristo assume precedência. Para entender a profundidade dessa transformação, volte à praça do mercado. Imagine um ex-pagão que agora, reunido com cristãos de origem judaica, participa de refeições, oração e ministério conjunto. Essa nova interação exige aprendizagem, submissão mútua e perdão. Paulo descreve essa obra como criação de Deus. Somos obra dele. Efésios 2:10.
A implicação prática é clara. A igreja é um projeto de Deus em que vocações, dons e serviços se articulam para que a cidade veja algo diferente. Uma pergunta para seu coração. Você participa ativamente da reconstrução de pontes na sua comunidade? Ou prefere manter os muros da sua identidade intactos, mesmo que isso impeça a missão? No meio desse desdobramento teológico, aparece um ponto essencial. A igreja é para a manifestação da sabedoria divina às potestades. Efésios 3:10. Paulo traz, do cárcere, a percepção de que a assembleia visível tem impacto em realidades invisíveis. Isso não é uma conferência mística de teorias, é a explicação para por que a evangelização em Éfeso gerou reações tão intensas. A igreja visível, ao viver a reconciliação e o amor, mostra que Deus tem um plano que ultrapassa barreiras, e esse plano irrita aqueles que lucram com o status quo. Quando Paulo fala do seu ministério e do misterion revelado a ele, Efésios 3:9, ele não exalta sua própria posição. Pelo contrário, ele emprega linguagem de serviço. Minha prisão e minha missão mostram que a encarceramento físico não retira legitimidade ao ministério. Ao contrário, Paulo transforma limitação numa pedagogia teológica. Para a igreja moderna, isso é um chamado. Nossas limitações, se entregues, tornam-se terreno fértil para o crescimento da graça. Você tem visto suas limitações transformadas em ocasião de serviço para outros? Agora avancemos para Efésios 4, onde Paulo começa a articular a caminhada comunitária rumo à estatura de Cristo. Efésios 4:13. Começa com exortações à unidade. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Paráfrase. O verbo grego usado para unidade carrega a ideia de algo que precisa ser mantido, não é automático. Paulo convoca a prática da humildade, longanimidade e do perdão. De forma pastoral, ele lista os dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que existem para o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo. Note a lógica. Dons para ensinar, ensinar para formar, formar para servir, servir para o crescimento comum. Essa cadeia serve para neutralizar a tentação do protagonismo e reorientar para a missão. O caminho para a maturidade passa por renúncias práticas. Abandonar a velha conduta, a falsidade na fala, a cólera desmedida e a pilhagem. Paulo propõe uma ética comunicativa, falar a verdade com amor. Em um ambiente marcado por discursos retóricos e interesses pessoais, essa exortação é central. A pergunta é direta: será que suas palavras edificam ou destroem? A comunidade efésia precisava de discursos que construíssem pontes, e nós também. Quando o apóstolo avança para Efésios 4:17-32, ele detalha a transformação interna. A nova natureza substitui a velha. A metáfora é de troca de roupa, tirar a velha maneira e vestir a nova. Em termos práticos, isso exige formação contínua, disciplinas espirituais, rendição à palavra e um compromisso relacional com irmãos e irmãs. É impossível acreditar em uma teologia que liberta e, ao mesmo tempo, manter práticas que ferem o corpo comum. Paulo coloca descaradamente a responsabilidade individual diante da vida comunitária. Chegamos então a Efésios 5. Onde o texto toca a sensibilidade cultural mais delicada, as relações conjugais. A leitura responsável começa reconhecendo o contexto patriarcal do primeiro século, mas não termina ali. Paulo utiliza a relação marido-mulher como figura do amor de Cristo pela igreja. Aqui o texto exige cuidado exegético. O chamado à submissão não é uma licença para a opressão. É uma convocação ao amor sacrificial que inicia com o marido. Paulo exige do marido o amor que dá a vida. A linguagem é forte. Cristo se doa pela igreja.
Assim, em vez de legitimar dominação, o texto redefine autoridade como serviço, liderança que protege, que cuida, que não explora. A boa pergunta para casais é: quais práticas concretas de amor sacrificial estamos construindo? E como cuidamos para que a dinâmica entre nós não reproduza abusos? Práticas pastorais concretas nas igrejas atuais podem nascer dessa leitura. Aconselhamentos que protejam vítimas, ensino que esclareça o sentido cristão da liderança no lar e estruturas eclesiais que previnam abusos. Paulo não descreve um manual de opressão. Ele apresenta um modelo transformador. Esse é o aspecto inovador que muitos não conhecem. A carta a Efésios transforma hierarquias injustas em oportunidades de serviço redentor. Quando o apóstolo dirige-se a relações de trabalho, Efésios 6, ele transforma a vivência cotidiana em arena de testemunho. Senhores e servos, ou empregadores e empregados na leitura contemporânea, recebem orientações que, ao mesmo tempo em que reconhecem estruturas sociais, as subvertem pelo caráter do discipulado. O servo é chamado a trabalhar com sinceridade, como para o Senhor. O Senhor é exortado a tratar os servos com justiça e sem ameaças. Em outras palavras, o Evangelho humaniza o trabalho, não para apagar diferenças, mas para reconciliá-las em dignidade. Em um mundo laboral marcado por exploração, essa ética é profética. Finalmente, a carta culmina com a imagem da batalha espiritual e a descrição da armadura de Deus. Efésios 6, 10, 18. Paulo não entrega um inventário místico de amuletos. Ele descreve atitudes e realidades espirituais que têm correspondência prática. A cintura da verdade aponta para a integridade. A couraça da justiça, para uma vida justa protegendo o coração. Os calçados do Evangelho da Paz, para a prontidão missionária. O escudo da fé para neutralizar ataques. O capacete da salvação para a segurança que orienta a mente. A espada do Espírito para a palavra ativa. E a oração como o fio contínuo que sustenta todo o equipamento. É relevante lembrar: Paulo não promete que a armadura fará da vida cristã uma marcha isenta de feridas, mas que ela é o conjunto de virtudes e práticas que sustentam a vida no conflito. A última pergunta para reflexão é incisiva. Você tem reconhecido a necessidade de práticas espirituais que sustentem a fé no dia a dia, ou prefere improvisar diante das investidas? Ao desenvolver essas exposições textuais, é valioso rastrear pequenas palavras que abrem janelas interpretativas. Tome, por exemplo, koinonia, comunhão ou participação. Em Efésios, a noção de participação na vida de Cristo é prática. Partilhar recursos, carregar cargas, confessar falhas. Em uma comunidade onde a economia religiosa tentou impedir a entrega de bens, o termo assume um peso concreto. Ou pense em eclésia, a assembleia convocada. Para os efésios, a igreja não é um clube de opiniões, mas uma realidade chamada e reunida por Deus para agir como corpo. Esses estudos léxicos não são mera erudição, são ferramentas para interpretar como o texto transforma a vida. Permita-me trazer uma ilustração moderna que ilustre a aplicação desses princípios. Conheci uma pequena comunidade em uma cidade costeira que se organizou para apoiar pescadores que, por causa de uma crise no mercado, perderam parte de sua renda. Inspirados por Efésios 4, os irmãos criaram um sistema de partilha e capacitação, desenvolvendo ofícios alternativos, cuidando da saúde mental e promovendo reconciliações familiares. O resultado não foi prosperidade automática, nem milagres fáceis. Foi uma reconstrução de dignidade e esperança. Essa história fala de uma igreja que entendeu que doutrina e prática andam juntas. O que acontece quando a sua comunidade decide valorizar vocações e dons a favor do bem comum?
Outro testemunho toca a dimensão da batalha espiritual. Numa paróquia que enfrentava divisões internas e rumores maliciosos, um grupo decidiu instituir práticas simples de oração em conjunto, estudo bíblico e escuta pastoral. Não houve espetáculo, houve disciplina. Aos poucos, as divisões perderam força e a comunidade voltou a trabalhar junta. A armadura de Paulo, aplicada como vida de comunidade, fez a diferença ali. Será que sua igreja está investindo em formação que prepara para enfrentar ataques ideológicos, pessoais e espirituais? Voltando à carta, é preciso mencionar um aviso pastoral que Paulo surge em Apocalipse 2:1-7. O perigo de perder o primeiro amor. Mesmo igrejas que crescem numericamente podem declinar espiritualmente. Efésios, com sua insistência na identidade e no amor sacrificial, funciona como antídoto. A lembrança do primeiro amor para Paulo não é nostalgia. É base para a reformulação ética. Amor por Deus traduz-se em amor pelos irmãos. Amor pelos irmãos se confirma em serviço responsável e testemunho fiel. A pergunta final sobre nosso próprio coração é simples e urgente. Você tem cultivado o primeiro amor? Ou as tarefas e serviços foram roubando a paixão pela presença de Cristo? A epístola também contém implicações missionárias que valem para hoje. Ao declarar que a igreja revela a sabedoria de Deus às potestades, Paulo está dizendo que a missão cristã tem dimensão cósmica e pública. A prática missionária, portanto, não é apenas converter indivíduos, mas transformar estruturas de injustiça e instaurar práticas que testemunhem da reconciliação. No contexto atual, isso pode significar advocacia por justiça social, serviços comunitários que promovam inclusão e testemunho que denuncie práticas de opressão. Essa missão é explícita em Efésios por seu alcance universal. A chamada não é apenas para os fiéis de Éfeso, mas para toda a igreja como corpo que testemunha o Evangelho. Há também uma dimensão sacramental e escatológica em Efésios que vale a pena ressaltar. A imagem de Cristo como cabeça do corpo aponta para uma história que culmina. A redenção não é apenas pessoal, é cósmica. O selamento com o Espírito é antecipação da posse plena. Isso abre um horizonte de esperança que não elimina trabalho presente, mas o orienta. Somos chamados a viver como aqueles que já experimentaram as primeiras frutas do Espírito, esperando a consumação final. Essa esperança molda coragem para enfrentar a adversidade e firmeza para praticar justiça. Na leitura que propusemos, algumas exortações práticas emergem com clareza para a igreja contemporânea. Cultivar a unidade sem uniformidade. Investir na formação de líderes humildes e servos. Ensinar sobre dons como serviço. Proteger vítimas e prevenir abusos com políticas claras. Promover a reconciliação racial e cultural no âmbito local. E integrar a vida espiritual com o trabalho diário. Tudo isso nasce de uma teologia que tem raízes históricas profundas e implicações éticas diretas. Voltando ao cenário narrativo, as ruas de Éfeso, o teatro tumultuado, os fogos das queimas de livros, vemos que a história não terminou na prisão de Paulo. A carta segue circulando, sendo estudada e aplicada. Timóteo e outros mensageiros levaram ensinamentos adiante. Atos 19:20, 1 Timóteo atribui movimentos posteriores. A influência do ensino de Éfeso perdurou. Mais adiante, a tradição sugere que a igreja daquela cidade experimentou momentos de grande fervor, mas também warnings proféticos, como a advertência contra perder o primeiro amor em Apocalipse 2:1-7. A vida da igreja é, portanto, uma narrativa de avanços e retrocessos, lembrando que a jornada espiritual é contínua. Para encerrar nossa jornada expositiva, voltemos ao homem na cela, ao escriba que escreve palavras que atravessam séculos.
A carta de Efésios é uma combinação singular. Alta teologia que se traduz em ética. Revelações cósmicas que determinam ações práticas. Conselhos pastorais que moldam famílias e comunidades. A beleza do texto está em sua capacidade de unir céu e chão, doutrina e prática, mistério e vida diária. Ela nos desafia a viver como povo que está no mundo, mas não do mundo, que transforma estruturas sociais pelo testemunho do amor, do perdão e do serviço. Agora, 3 convites práticos que surgem desta carta, pensados para hoje. Primeiro, examine sua identidade em Cristo. Faça um inventário pessoal. Quais são suas crenças centrais e como elas moldam suas ações? Segundo, invista na unidade de sua comunidade local. Encontre alguém de outro grupo cultural na sua igreja e busque diálogo sincero. Terceiro, vista a armadura de Deus com práticas concretas. Disciplina de leitura da palavra, compromisso de oração em grupo, treinamento no uso de dons para servir os necessitados. Antes de encerrar, proponho uma pequena orientação de estudo que pode ajudá-lo a aprofundar. Leia Efésios capítulo por capítulo, mas faça 3 leituras por capítulo. A primeira, em busca de sentido global. A segunda, para identificar palavras-chave e imagens. Mysterion, Eclectus, Koinonia, Eclésia. A terceira, com anotações práticas. Quem sou eu chamado a ser? O que devo mudar esta semana? Reserve tempo para responder às perguntas que surjam e discuti-las em pequenos grupos. Ao fechar este longo percurso, lembre-se, a carta que nasceu nas correntes não foi sinal de derrota, mas de esperança estratégica. A prisão de Paulo não calou a missão, ela a clarificou. A voz de quem escreve em restrição muitas vezes encontra ouvidos que ouviriam de outra forma. A Epístola aos Efésios, essa jornada espiritual que talvez você não conhecia em profundidade, é um mapa que nos convida a uma identidade renovada, a uma comunidade reconciliada e a um engajamento espiritual que transforma. Se esta mensagem mexeu com você, reserve um tempo hoje para ler Efésios. Comece pelo capítulo 1 e deixe que o texto fale, depois avance. Se quiser material de estudo, há notas exegéticas e um guia de leitura que preparamos para acompanhar esta série. O link está na descrição. Compartilhe este vídeo com alguém que está buscando entender como a teologia se traduz em vida e traga um amigo para ler a carta com você. Que ao voltar para suas rotinas, casa, trabalho, igreja, você carregue algo da corajosa liberdade que vem de saber quem é em Cristo, escolhido, redimido, selado e chamado para ser instrumento de reconciliação. Que a paz que vem do Senhor nos conduza a práticas de amor que provem, nas ações pequenas e corajosas, que a sabedoria de Deus realmente se manifesta por meio de sua igreja.